26 de maio de 2020, terça-feira, 8h20 da manhã. A gente vai dar início à nossa aula de medida provisória, nossa segunda aula, né? Essa é a aula que eu vou encerrar o semestre com vocês, tá? Eu penso que com essa aula encerramos o conteúdo do semestre. Vamos ver como é que se desenvolve a aula aí, né? Bom, gente, então, como eu estava explicando para vocês, essas questões de medida provisória, né? Então, a medida provisória é um ato do presidente da República que tem uma certa força de lei e entra em vigor na data da sua publicação. E nessa mesma data em que ela é publicada, ela entra em vigor e ela deve obrigatoriamente ser remetida ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional a aprecie. Vejam, portanto, que na medida provisória ocorre o inverso do que se tem em todas as demais espécies legislativas, ou seja, ela entra em vigor antes do início do seu processo legislativo. No momento em que ela é encaminhada ao Congresso Nacional, ela entra em vigor, tá certo? Ou seja, na data de sua publicação. O que justificaria essa alteração, né, de valores, né? Porque as demais espécies só entram em vigor após terem o término do seu processo legislativo. Por que a medida provisória é diferente? Porque a medida provisória, como nós vimos no texto do artigo 62 caput da Constituição, ela só pode ser editada em casos de relevância urgente. Ou seja, se a matéria for relevante e nós tivermos urgência, que não se pode esperar, então o presidente da República edita a medida provisória. Vimos também que a medida provisória ela tem um procedimento legislativo, né, à luz do texto original da Constituição Federal, que foi substancialmente alterado pela emenda constitucional 32 de 2001, aquela emenda constitucional que foi publicada no dia 11 de setembro de 2001, quando do ataque das Torres Gêmeas, ok? Então, quando nós vamos estudar a medida provisória, vocês têm que estudar a medida provisória antes da emenda 31 e a medida provisória após a emenda 31, porque o seu processo legislativo foi substancialmente alterado por essa emenda. Pois bem, medida provisória, como já falei para vocês, eu repito agora e vou falar outras vezes ainda nessa aula, né? A medida provisória ela tem dois prazos que correm concomitantemente quando da sua publicação. Ou seja, uma vez publicada a medida provisória, inicia-se a contagem de dois prazos. Um prazo é para a perda da eficácia da medida provisória e o outro prazo é para o trancamento de pauta. Então, como eu falei para vocês, vocês estão vendo na tela aí, né, a Constituição de 67, onde existia o chamado decreto-lei, né? E o decreto-lei possui semelhanças com o Instituto da Medida Provisória, mas ele possui uma diferença substancial, que é exatamente essa questão da aprovação por decurso de prazo, né? O decreto-lei, assim como a medida provisória, era um ato publicado pelo presidente da República que entrava em vigor na data de sua publicação, e tendo uma certa força de lei, né? Agora, a medida provisória, se ela não fosse votada pelo Congresso Nacional em 60 dias, ela era considerada aprovada por decurso de prazo. Ou seja, se o Congresso em 60 dias não se manifestasse sobre a medida provisória, ela estava aprovada por decurso de prazo. Já o decreto-lei, né, estava aprovado por decurso de prazo. Já a medida provisória jamais poderá ser aprovada por decurso de prazo. Então, nós temos que a medida provisória, se ela não for aprovada em 60 dias, renováveis automaticamente por mais 60 dias, a medida provisória perde a sua eficácia e será arquivada. Sendo que, quando da perda da eficácia da medida provisória ou quando da sua rejeição pelo Congresso Nacional, o mesmo tema objeto dessa medida provisória só pode ser objeto de uma nova medida provisória
no ano seguinte, ou seja, na sessão legislativa seguinte, porque sob o Instituto da Medida Provisória aplica-se o princípio da irrepetibilidade. Bom, por fim, nós temos o prazo de 45 dias. O que faz esse prazo de 45 dias? Tranca a pauta. Tranca a pauta da onde? De onde ela estiver. Onde ela estiver. Perfeitamente. Então, se no 46º dia a medida provisória ainda não tiver sido votada no Congresso Nacional, ela vai trancar a pauta da Casa Legislativa em que ela estiver tramitando, certo? Certo. E se após esse trancamento de pauta, a Casa Legislativa aprovar e mandar ela para outra casa, o que acontece? Tranca a pauta da outra casa. Ela chega... Trancando a pauta. Exatamente, perfeitamente. E esse trancamento de pauta é absoluto? Não, é relativo. É relativo. Por quê? Porque Somente matérias que podem ser objeto de medida provisória que a pauta trancada. Sim. Aquela historinha que eu contei para vocês, que antigamente acreditava-se que o trancamento de pauta era absoluto, e depois veio aquele parecer do Michel Temer, certo? E o Michel Temer, na qualidade de presidente da Câmara dos Deputados, emitiu parecer dizendo que o trancamento era relativo e o Supremo Tribunal Federal acolheu essa tese. Tudo bem? Certo? Beleza. Gente, então, vamos começar. Isso tudo é revisão, né? Vamos começar a aula de hoje mostrando uma coisa para vocês, tá? A emenda 32, além de alterar o rito da medida provisória, a emenda 32 acabou elencando uma série de matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Ou seja, nós temos várias matérias que não podem ser objeto de medida provisória por força do artigo 62 da Constituição, com redação dada pela emenda 32. Então, olha só, parágrafo primeiro. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Então, não pode falar desses assuntos. Direito penal, processual penal e processual civil. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Esse 167, parágrafo 3º, é a edição de crédito extraordinários, tá ok? Em casos de calamidade pública, em caso de guerra, o governo pode editar esses créditos extraordinários. Entenderam? Então, existem algumas matérias, alguns temas que não podem ser objeto de medida provisória por força do parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Isso também ocorre com a lei delegada, tá? Eu não passei isso com vocês, mas se vocês olharem lá na lei delegada, vocês vão observar que também existem uma série de matérias que não podem ser objeto de lei delegada. Olha que legal. Vocês se lembram do Fernando Collor de Mello? Quando o Fernando Collor de Mello tomou posse, né, como presidente da República, qual foi um dos primeiros atos, se não o primeiro ato do seu governo? Pegou a nossa poupança. Isso. O Fernando Collor de Mello, né, ele ditou uma medida provisória e essa medida provisória bloqueou todo o dinheiro aplicado no banco das pessoas, tá ok? Se não me engano, era 50 mil. Quem tinha acima de 50 mil, por CPF, por CNPJ, ficou bloqueado. Então, todo mundo que tinha dinheiro no banco, acima de 50 mil, ficou com esse dinheiro bloqueado. E essa medida provisória, ela dizia que esse dinheiro ia ser devolvido após 24 meses, em suaves parcelas corrigidas, tudo bem? Vocês vejam que essa medida provisória,
ela foi considerada inconstitucional, porque, na verdade, esse bloqueio da poupança, como ficou conhecido, na verdade, os tribunais entenderam se tratar de um empréstimo compulsório. E empréstimo compulsório é matéria reservada à lei complementar, então não poderia ser objeto de medida provisória. Ok? Mas, apesar da inconstitucionalidade da medida provisória, que bloqueou o dinheiro, mas, na verdade, essa medida provisória ela tinha as características da relevância e da urgência. Porque quando o Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República, a inflação era de quase 40% ao mês. Né? Acho que vocês nem têm ideia do que significa isso. Né? Você recebe o seu dinheiro no dia 5, você gasta ele até o dia 10, porque quanto mais tempo você ficar com ele, pior é para você. Ok? Era uma inflação galopante e esse bloqueio teve a intenção de segurar essa inflação. Bom, então, para que essa história do Fernando Collor de Mello não se repita novamente, vem o inciso 2. Tá? É vedada a edição de medida provisória sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Ok? Então, esse inciso 2 aí é em homenagem ao Fernando Collor de Mello. O inciso 3 diz que medida provisória não pode ter como objeto matéria reservada à lei complementar. Já tratei disso com vocês, né? E olha o 4. O 4 é muito interessante, né? Medida provisória sobre matéria já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então, veja só, se eu tiver um projeto de lei que trata de uma matéria que tenha sido votado pelo Congresso Nacional e o projeto de lei esteja pendente de sanção ou veto do Presidente da República, o Presidente da República não pode editar medida provisória sobre essa matéria. Ele tem que, primeiro, vetar a lei. Ok? Ele veta ou sanciona para depois ele editar a medida provisória. Ok? Ele não pode tratar em sede de medida provisória desse assunto. Bom, o parágrafo 2º, tá? Nós temos aí medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4 e 5 e 154, 2. Então, olha só. É vedada a edição de medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto imposto de importação, exportação, IPI e IOF, e impostos extraordinários em caso de guerra. Para todos os demais impostos, olha só que interessante, a medida provisória só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, veja que interessante. Esse parágrafo 2º aí, a gente vai estudar ele lá em direito tributário, tá? Aqui eu só vou passar por ele. Mas veja que interessante, porque aqui a Constituição está falando que se o Presidente da República quiser majorar os tributos, com exceção desses que eu falei para vocês, via medida provisória, ele pode, né? Aliás, majorar impostos, não é tributos, né? Ele pode. Só que essa medida provisória não vai entrar em vigor na data de sua publicação. Veja que interessante, né? Aqui eu tenho uma hipótese de medida provisória que não entra em vigor na data de sua publicação. Poxa, se a medida provisória não entra em vigor na data de sua publicação, para que vai editar a medida provisória sobre aquilo? Né? Fica meio esquisito, né? Esse parágrafo 2º aí, ele é meio esquisito. Ok? Mas é isso que ele diz. Ok? Então, medida provisória, quando visa instituir ou aumentar a carga tributária, olha só, ela só entra em vigor no ano seguinte ao ano em que ela tiver sido convertida em lei. Então, isso que é porque é caráter de urgência, né, professor? Então, existem todas essas críticas que nós fazemos ao Instituto da Medida Provisória, mas ela é um instituto para ser utilizado em situações de relevância e de urgência. Poxa, se o Presidente da República edita ela e ela não entra em vigor, só entra em vigor no ano seguinte ao ano em que ela for convertida em lei,
aí penso que o Instituto fica completamente descaracterizado. Tudo bem? Tudo bem. Aqui, gente, é muito importante, tá? Essas outras vedações, ó, eu coloquei para vocês aqui. Tá dando para vocês enxergarem aqui? Vou aumentar um pouquinho. Estou vendo que tem gente aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Outras vedações que não estão no artigo 62. Então, o que é importante é que quando você vai estudar, né, quais são as vedações constitucionais da edição de medida provisória? Aí você vai lá no artigo 62, porque o professor Ricardo Murad ensinou para vocês que o artigo 62 é o artigo que trata de medida provisória. Só que existem 3 outros artigos na Constituição Federal que também vão estabelecer vedações da edição de medida provisória, tá ok? E todas... Então, vamos lá. Artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Veda a adoção de medida provisória estadual para a regulamentação da exploração de gás encanado. Gente, eu posso ter uma medida provisória estadual e uma medida provisória municipal? O que vocês acham? Eu não falei isso para vocês, né? Eu não comentei sobre isso. Aqui no município de Taubaté, o prefeito do município de Taubaté pode editar medida provisória? O governador do estado ele pode editar medida provisória? Pelo que nós aprendemos, não, né? Porque não é um ato do presidente. Então, mas quem pensa diferente? Agora, se for um ato do executivo, aí pode ser do executivo municipal, estadual, né? Desde que... Então, veja só. A Constituição Federal, quando ela fala de medida provisória, ela fala que é um ato... Está dando eco aqui. Do presidente, certo? Mas preste atenção. Se a Constituição do Estado ou se a lei orgânica do município prever a medida provisória, nada impede que ela seja adotada. Então, porque quando a Constituição fala, ela acaba falando da União, né? Quando a Constituição fala das espécies legislativas, ela fala, né? Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos e resoluções. Decretos legislativos e resoluções. Então, vejam só, os municípios dos estados possuem aquilo que nós chamamos a auto-organização e a auto-legislação. Ou seja, eles se auto-organizam e têm autonomia para legislar também. Então, se na sua Constituição estadual estiver previsto que o governador do estado pode adotar medida provisória, e lá estiver disciplinado esse instituto, é permitido, tá, Dani? Da mesma forma, isso vale para os municípios. Se a lei orgânica de um determinado município prever a medida provisória e regulamentar o instituto, ele pode ser utilizado. Pois não, Dani? Tá ok, entendi. Tá? Mais alguém aí? Uma dúvida? Agora, olha só. O artigo 25, parágrafo 2º, ele vai dizer que se a Constituição do Estado prevê medida provisória, a medida provisória estadual não pode ser instrumento regulamentador para a exploração do gás encanado. Ok? Então, caso a Constituição Estadual preveja a adoção de medidas provisórias, o Instituto da Medida Provisória Estadual não pode ser utilizado para a regulamentação da exploração do gás encanado. Tudo bem? Tudo bem. Olha o artigo 246 da Constituição, como ele é interessante, ó. Veda a adoção de medida provisória
na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 até a promulgação da emenda 31. Pô, que negócio esquisito esse daí, né? Eu confesso a vocês que eu nunca entendi direito esse dispositivo, mas também nunca corri atrás para estudar a fundo o porquê desse dispositivo ser assim, né? Porque, olha só, eu não posso utilizar a medida provisória para regulamentar artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre janeiro de 95 até a data da promulgação da emenda 31. Tá? Eu confesso a vocês que eu não... Deve ter alguma razão de existir, né? Tem que fazer uma pesquisa aí para a gente descobrir por que foi isso. Mas, enfim, se um artigo da Constituição tiver sido alterado entre janeiro de 95 até a entrada em vigor da emenda 32 de 91, de 2001, aqui é a emenda 32, né? Tá errado aqui, tá? Até a emenda 32 de 2001, então esse dispositivo não pode ser regulamentado por medida provisória. Ok? E por último, nós temos no artigo 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias uma vedação quanto à adoção de medida provisória na regulamentação do Fundo Social de Emergência. Ok? Por último, gente, eu falei exaustivamente na aula passada para vocês, mas vale sempre lembrar para vocês que vocês não se percam, tá? À luz do texto original da Constituição Federal, a medida provisória ela tinha eficácia de lei por 30 dias e, quando chegasse esses 30 dias, se o Congresso Nacional não tivesse deliberado sobre ela, ela perderia sua eficácia. Porém, teve início uma prática, confesso a vocês também que eu não sei quem é que começou com essa prática, mas teve início uma prática de reedição de medida provisória. Então, o presidente da República, ele editava medidas provisórias, quando chegava no 30º dia, que a medida provisória ia perder a sua eficácia, ele ia lá e reeditava a medida provisória. E ele acabou por reeditar de 30 em 30 dias medidas provisórias. E essas medidas provisórias acabavam em vigor por prazo indeterminado. Na verdade, né, à luz do texto original da Constituição Federal, a medida provisória, como era possível a reedição, e o Supremo Tribunal Federal validou esse expediente da reedição da medida provisória, então, em verdade, a medida provisória tinha força de lei, entre aspas, né, ela continuava em vigor até que o Congresso Nacional votasse sobre ela, desde que esse fosse o desejo do presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República tinha o poder de reeditar a medida provisória. Ok? Então, a medida provisória era editada e reeditada quantas vezes fosse necessário até que o Congresso Nacional resolvesse votá-la. Bom, com a emenda 32 isso acabou, né? Porque hoje nós sabemos que não pode ocorrer a reedição da medida provisória, que uma vez que a medida provisória tenha sido rejeitada ou tenha perdido eficácia no Congresso Nacional, nova medida provisória tratando do mesmo assunto somente na sessão legislativa seguinte. Agora, o Congresso Nacional tem 120 dias para tratar de medida provisória e ponto. Agora, quando a emenda 32 de 2001 entrou em vigor e alterou o rito da medida provisória, existiam dezenas de medidas provisórias que estavam em vigor que estavam sendo reeditadas. E aí a emenda 32 virou e falou o seguinte: todas as medidas provisórias que estiverem em vigor na data de hoje permanecerão em vigor por tempo indeterminado até que o Congresso Nacional vote elas ou uma lei venha a revogá-las expressamente. Ok? Lembram-se disso? Lembro. E até nós fizemos uma pesquisinha aí, né, Isabel? Rapidamente, eu achei uma notícia lá do Senado Federal
O Super Denis ajudou. De 2014, né? Onde dizia-se que existiam 40 e tantas medidas provisórias em vigor em 2014 ainda, né? Isso. Aquele rito antigo. Tudo bem, gente? Alguma Tudo. dúvida? Nossa, agora diminuiu pra caramba. Beleza. Alguma dúvida? Tá. Moçada, agora então, eu quero falar com vocês do rito da medida provisória propriamente dito, tá? Quanto tempo nós temos ainda? Acho que nós temos ainda bastante tempo. Deixa eu falar disso aqui para vocês, tá? Aí depois eu falo lá do rito, que daí eu começo falando do rito e aí eu vou até o final da aula falando do rito sem interrupções. Aqui. Presta atenção. Ó, eu estou colocando para vocês aqui, ó. Ó. A medida provisória tem uma certa força de lei, mas não toda a força de uma lei. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, tá? Ó, no dia 15 de maio de 2010, foi publicada a Lei 7.000, onde, em seu artigo 5º, ela cria um tributo com alíquota de 5%. Gente, tributo, como nós acabamos de ver, existe uma certa limitação para você utilizar a medida provisória como meio de aumentar a carga tributária. É possível, mas nem sempre. Mas eu gosto de utilizar esse exemplo porque eu acho que é o mais fácil para vocês fixarem na mente de vocês, tá? Mas lembre-se que há restrições com relação ao aumento da carga tributária via medida provisória, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, tá jóia. Então, olha só, em 15 de maio de 2010, foi publicada uma lei que instituiu um tributo com alíquota de 5%. Tudo bem para vocês? Beleza. 5 anos depois, em 15 de maio de 2015, eu vou deixar você no mudo, Dani, porque senão causa eco para mim, tá? Aí, se você quiser falar, você aperta aí, tudo bem. Olha só, em 15 de maio de 2015, 5 anos depois, foi editada a medida provisória número 1, aumentando aquela alíquota da lei. Na verdade, essa medida provisória, no artigo número 1, ela altera o artigo número 5, tá ok? Tá ok? Então, o correto é a medida provisória número 1, o artigo 1º, altera o artigo 5º, tá? Da Lei 7.000. Tudo bem? Esse aqui que é o correto, o que ocorre, tá ok? Quando ela altera o artigo 5º da Lei 7.000, o que essa medida provisória faz? Ela eleva a alíquota de 5 para 15, tudo bem? Pergunto eu a vocês, a partir de 15 de maio, eu tenho que pagar 15 ou eu tenho que pagar 5? Na minha opinião, é 15. Medida provisória entra em vigor na data da sua publicação, tá ok? Isso. Então, não estamos falando daquela situação da Constituição lá, que é quando convertida em lei, tá ok? Então, veja só, aqui a medida provisória alterou o artigo 5º da lei e majorou a alíquota, né? A alíquota de 15, de 5 para 15%. Então, olha só, durante esse período aqui eu pagava 5, com a edição da provisória eu passei a pagar 15, tudo bem? Ou seja, a medida provisória tem força de lei, porque eu pagava 5 e por força dela eu estou passando a pagar 15, não é isso? Sim. Mas quando tem uma ação de
de impostos, ela não entra em vigor só no exercício seguinte, professor? Então por isso que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Cria o imposto extraordinário em caso de guerra. Pronto. Aí nós estamos na exceção, tudo bem? Tudo bem, Dani? Temos que ter algumas exceções? Dani? Sim, Tá? tudo bem. Então agora nós estamos na exceção, certo? Beleza. O artigo 1º da medida provisória alterou o artigo 5º da lei e aumentou a alíquota de 5 para 15. Pergunto a vocês, passo a pagar quanto? Por que com a edição da medida provisória eu passo a pagar 15 ao invés de 5? Por que, Isabel? Porque ela que está vigorando no momento, porque a outra perdeu a eficácia, não é? Seria isso? Não é que veja bem, não é que perdeu a eficácia. Presta atenção. Veja bem. A resposta que eu queria é o seguinte, professor, porque medida provisória tem força de lei. Não é? Como medida provisória Mas tem força... antes eu já estaria... Antes, do dia 15 de maio até... De 2010 até 15 de maio de 2014, eu estava pagando 5. Certo? Aí essa lei, essa medida provisória alterou. Isso. Então, eu deixo de pagar 5 e passo a pagar 15. Perfeito. Por quê? Porque a medida provisória tem força de lei, não é isso? Sim. Agora, chegou no dia 15 de 8 de 2015, o Senado Federal rejeitou a medida provisória. Como o Senado Federal rejeitou a medida provisória, ela perdeu a sua eficácia. O que acontece a partir do dia 15? Entendi. Daí volta os 5%, volta a vigorar a lei 7.000? Então presta atenção, gente. Se medida provisória tivesse toda a força de lei, ela teria revogado o artigo 5º da Lei 7.000. Vejam, medida provisória, ela tem uma certa força de lei. Por que ela tem uma certa força de lei? Porque quando ela entra em vigor, eu tenho que obedecê-la. Mas ela não tem toda a força que a lei tem. Por que ela não tem toda a força que uma lei tem? Porque se ela tivesse toda a força que uma lei tem, ela revogaria o dispositivo anterior, que ele é contrário. E ela não faz isso. O que a medida provisória faz? Ela somente suspende a eficácia do dispositivo legal, que lhe é contrário. E se ela, medida provisória, não for apreciada dentro do prazo constitucional de 120 dias, ou se for rejeitada por uma das duas casas do Congresso Nacional, ela perde a sua eficácia. E, consequentemente, a eficácia do dispositivo legal que estava suspensa por força de medida provisória volta a vigorar. Entenderam ou não? Bom dia, Lu. Isabel? Entendi. Dani? Entendi, professor. Tassiana? Entendi, professor. Denis? Entendi. Então, presta atenção, gente. Isso daqui que estou falando para vocês, isso aqui não sou eu que estou falando, não. Quem falou isso para vocês aqui, ó, foi o professor Geraldo Ataliba, quando ele escreveu um livro, ó, o Decreto-Lei na Constituição de 67. Então, vocês vejam, não sei se vocês ouviram falar do professor Geraldo Ataliba, tá? Foi reitor da PUC. Todos os livros dele são muito bons, tá? Tudo que você lê do professor Geraldo Ataliba é muito bom, tá? E ele escreveu esse livro aí, o Decreto-Lei na Constituição de 67.
Em plena ditadura militar, ele ousou dizer que o decreto-lei não tinha toda a força de lei. Tá? Então, vejam só, se a medida provisória tivesse toda a força de uma lei, ela teria revogado o artigo 5º da Lei 7.000 e não somente suspendido a sua eficácia. Caso, olha que interessante, caso a medida provisória tivesse sido convertida em lei, então aí sim nós teríamos a revogação do artigo 5º da Lei 7.000 por essa lei de conversão da medida provisória. Então, veja só, a medida provisória, quando a lei entra em vigor, ela suspende a eficácia do dispositivo que lhe é contrário. Se ela for convertida em lei, aí sim, essa lei de conversão é que vai revogar o dispositivo anterior. Porque essa lei é que tem realmente força de lei, que é a lei. Entenderam? Uhum. Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu de cara assim? Pá, pô, beleza? É? Por enquanto, sim. Vamos ver no dia da prova. Tá, então eu vou deixar uma pergunta para vocês aí que vai cair a aula e eu respondo depois, tá? Isabel, você ficou 3 meses pagando 15 vezes 5, não é isso? Sim. Quando caiu a medida provisória e voltou para 5, o que acontece com esses 10% que você pagou a mais? Tem direito a repetir ele de volta ou já era? Perdeu Playboy? Acho que perdeu o Playboy. Você tá indo pela intuição, né? É claro, professor, o governo vai perder, se ele não quer nem perder lá os 5%, senão revogava